Então vamos fechar os olhos com essa imensa alegria, né, desse nosso encontro, das nossas conversas. Vamos sentir o aqui e agora, este momento. Então vamos suavizando, respirando suave e profundamente, sentindo o ar entrando, percorrendo o nosso corpo e saindo. Vamos puxar mais uma vez o ar, contando até 3, segurar, contando até 3 e soltar, contando até 6. Agora, neste momento, todos nós relaxados, sentindo nosso corpo suavemente, sentindo a presença da luz, dos nossos guias, mentores, anjos guardiões. Sentindo a presença da equipe encarregada deste estudo, do estudo da Casa Lucas de Assis. Nossos mestres, orientadores, já se fazem presente e vibram por nós, pela nossa busca, por esta caminhada. Sentimos a presença da egrégora da Casa Lucas de Assis, nossa querida tia Ziza, Lucas de Assis, São Francisco. Vamos nos sentindo totalmente envolvidos pelo amor, o carinho de todos eles. E os nossos corações vibram com muita gratidão. E com muita gratidão, nós chegamos até Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. Somos envolvidos pelos braços de Jesus. E Deus, que está aqui, abençoando a todos que trabalham em nome do seu Filho e se importam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Muito obrigada, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, por podermos estar aqui reunidos mais uma vez. Vamos lá, então, pessoal, seguindo os estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 22, Os que Dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava meu íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver,
de espaçosas enfermarias, com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários, devotados e operosos, seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo, a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular: infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei: explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou, em voz quase imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa.
O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida, na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados, que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras, que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância, ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou.
Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui, compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Final de capítulo. Bom, a gente vê que esse texto aí, na realidade, até ele é sequência daquilo que a gente viu já semana passada, né? Nas mesmas câmaras, só que aí ainda estão em sono profundo, alguns bem profundo e outros mais ou menos. Quem é o mais ou menos? Mais ou menos aqueles que se alimentam, que recebem alimentação, sopa, que dão para eles, dão água. E se eles se alimentam, eles usam fraldas. Vejam só também, coisa que está implícita aí, né? Vai se alimentar e aí? Tá? Então, usam fraldas. Então, naquela época, não sei qual é que era a denominação que davam para fralda, não é o que a gente conhece hoje de fralda descartável, provavelmente naquela época já existia. E os sinalizadores, a gente vê assim, que parece que é um sinalizador que não tem fiação, não tem nada, essas lâmpadas de LED, que nós temos os sinalizadores, esses com várias cores, de LED. Já naquela época, no mundo espiritual, já tinha isso. Vejam o quanto que o que nós temos aqui vem do outro lado. É o lado de cima e do lado de baixo recebe daqui. Então, as influências que nós temos para o lado de baixo, né? As regiões mais trevosas ou um umbral mais grosso, mais denso, recebem influências nossas daqui. O que aqui chega de invenção, de aperfeiçoamento, chega lá para baixo. Então, só por esse aspecto, a gente já vê o quanto que o mundo espiritual, o universo, ele vai sempre evoluindo em todas as suas faixas vibratórias. Agora, ver por que o sono da maioria, a gente tem que compreender como um todo. Assim. Tem aqueles ali que estão em sono profundo por influência religiosa, aqueles que acham que a morte é o sono eterno, esses que estão aguardando o juízo final e que, se não foram acolhidos no céu, que estão aguardando Jesus, Maria, que é a divindade que vai acolhê-los lá no plano espiritual, acham então que não morreram. Então estão dormindo. Quando despertam e começam a pensar em algumas coisas, pensam o seguinte: é melhor eu me esconder dentro de si. Quer dizer, a gente vê assim, algumas doenças mentais, por exemplo, o autismo, em algumas categorias, a gente vê a abertura espiritual, é o medo de si próprio, medo, a consciência culpada que se fecha. Então, se fecha para o mundo, não quero falar com ninguém. E aí é uma das causas desse sono. 2/3 das pessoas que desencarnam dormem. O tempo que vai dormir pode variar. Chico Xavier dormiu. Acordou algumas horas depois e estava meio sonolento e foi levado ao plano espiritual superior para refazimento. Ele, que era ele, tudo que nós sabemos que ele já foi, teve esse mérito de ser acolhido dessa forma no plano espiritual. Todos nós podemos ter imagens, tem espíritos que descrevem, às vezes, até o próprio enterro, como é que foi, é acesso a uma imagem posterior. Tudo que nós fazemos fica gravado. Em geral, até o momento do desencarne, depois o próprio sepultamento e tudo, isso fica gravado. E, de alguma forma, com algum mecanismo, os espíritos adiante, quando tem um determinado mérito e equilíbrio, pede para assistir essa cena. Então, essas cenas que são descritas por boa parte de espíritos que contam o seu desencarne, contam o que viram em imagem, e não foi no campo real. O real, eu digo, não foi ao vivo, naquele momento que estavam adormecidos. O adormecimento também se dá, e ele se prolonga, principalmente pelas culpas. Aí vem as culpas de concepção. A gente vai ver até casos depois mais adiante do pesadelo, que na realidade é o sono letárgico que fica o espírito, e ele sente profundo pavor de se lembrar das faltas cometidas. Podemos dizer assim, olha, ele fala em milhões ali, né? Milhões, tá? Não é naquele ambiente, mas milhões, são milhões e milhões de espíritos que estão dormindo. Muitos são despertados numa reencarnação. Boa parte desses que estão dormindo vão ser atraídos a uma reencarnação e vão despertar no berço. Parece ser uma coisa assim
inconcebível, né? Mas é essa a nossa origem. Tem uma outra obra que trata desse assunto, e que eu me lembro que até o Odilon Fernandes, contando que nos primórdios da nossa evolução, quando a gente era mais um espírito primitivo, muito nós dormíamos e acordávamos num processo de reencarnação, que é desta forma mais abreviada que os animais reencarnam. O animal não tem muito o que fazer nesse plano intermediário espiritual, então ele é logo atraído, quando houver oportunidade, quando há oportunidade, é atraído à reencarnação. Mas, quanto mais primitivo, mais rápido. A gente vai pegar a alma grupal, os insetos e muitos outros. É um processo que, muitas vezes, num dia, na nossa concepção de dia, há um processo de desencarne e reencarne, ou seja, teoricamente reencarne, né? São atraídos o princípio inteligente do espírito, que já está presente até na célula, tem um princípio ali, não individualizado, que ele é atraído a animar um centro de força que tem matéria, que é o corpo físico dos animais grupais, ou seja, das formigas, dos insetos e muitos outros que estão ainda nessa cadeia meio que grupal. Um tem a influência do outro, tem a necessidade de se agrupar individualmente, mas com um comando quase que único. É um ser como se fosse uma alma grupal única. Isso até, a gente percebe isso, a gente vai imaginar o nosso corpo físico, ele é constituído de quantas células e animais que nós damos a condição mineral, vegetal e animal dentro do nosso próprio organismo. Você vai pegar as bactérias, os fungos, os vírus, e uma série de outras, e até os germes que nós constituímos dentro do nosso corpo, dentro de um equilíbrio, em que interagem no reino mineral, porque nós temos mineral, principalmente carbono, né? E nós temos a condição também vegetal. Então, a presença essa da vida pulsante está na própria individualidade como espírito, animando um corpo vitalizado pelo fluido cósmico universal. E isso também se dá em todos os níveis. E isso a gente leva lá para o outro lado. E esses espíritos estão animando corpos perispiríticos, né? O perispírito, o corpo espiritual, com as mesmas consequências do processo do desencarne aqui. E levam para o outro lado, o que fica pulsando para eles é o campo mental inferior, que são as coisas que passam como se fosse num sono agitado. Alguns mais agitados, outros um pouquinho mais leves. Aqueles que são mais suscetíveis a despertar, em geral, como diz ali, são aqueles que acreditavam na vida eterna, que acreditavam no além-túmulo. Isso é um facilitador nesse caso. Não significa que espíritas também não possam dormir, pode, mas o processo de despertar facilita muito quem acredita e percebe algumas coisas, ou ouvindo situações, fazendo comparativos, não vai cair em si próprio para se esconder. E vai querer o quê? Bom, mas já que eu estou aqui, onde é que eu estou? Onde é que é? Como é o teu nome? Parece que eu te conheço e tal. E aí vêm as relações de despertar. Vai ser muito mais fácil do que ficar ali um longo tempo em sono, nesse estado de reparação. E aí a gente vai ver, até não deixar de ir para outra parte, que é aquela do pesadelo, que é bom o sono quando o espírito pode não só se atormentar, mas quando ele tiver consciência de si próprio, ele tem uma tendência a querer interagir no ambiente que ele deixou. E aí pode se formar aí um campo obsessivo que muitas vezes é prejudicial não só para ele, como aqueles que conviveram com ele até o desencarne. Eu acho que é isso aí, vamos tentar avançar, mas um está encadeado com o outro. A gente viu a semana passada aqueles casos, né,
dos que despertaram já estão dementados, aqueles que estão em processo de uma loucura que, ao ver de fora, parece assim serem normais, mas pararam no tempo. Aqueles que desencarnaram há 60, 80 anos antes e pararam no tempo. Mas pararam no tempo porque dormindo aquele tempo, e quando despertaram, estavam naquela situação que a gente viu semana passada. Vamos tentar, Francisco, então. Francisco, Pode falar. eu não vi ainda, provavelmente já deve ter visto alguém, alguma literatura que fale, por exemplo, da a questão dos animais. A gente sabe, né, que eles não ficam muito tempo, até porque não tem necessidade mesmo, né? Mas deve ter uma administração disso, né? Eu queria esse gancho que tu pegou, eu fiquei pensando agora. Eu nunca vi em nenhuma literatura alguém que tivesse assim, não, nós cuidamos desses animais, principalmente, né, dos primatas, do cachorro, que eu já li, né, que os primatas, o cachorro, o gato, o cavalo, principalmente, né, esses animais, eles já têm um certo entendimento, assim, né, lógico, né, com aquela distância, né, enfim, né, do racional, mas eu não sei se tem alguma parte, entendeu, algum ministério, alguma coisa que o ser humano ou é... Tem várias e várias. Olha, as obras do Inácio, que falava dos gatos, não vi se ele lá que tem lá uma comunidade dos gatos, que aí eles acolhiam aqueles que foram maltratados, que desencarnaram e que foram acolhidos ali, aí são preparados para o processo de reencarnação. Isso ali é um caso, tem vários e vários. E o que se sabe na natureza, não existe nenhum ser desamparado. Tá? E, principalmente, aquele, quanto mais primitivo, ele tem a necessidade de ser tutelado. Tá? Porque quanto mais nós temos o nosso livre-arbítrio, mais nós ficamos soltos com o universo perfeito. E é o nosso poder da vontade. E ele, quanto mais restrito, maior a necessidade, como é também na nossa vida. Vai pegar uma criança, uma pessoa que tem necessidade especial, vai ter uma tutela direta sobre ela. Um idoso, né, que já tem algum problema já sério de demência e tal, vai ter o acolhimento direto. E isso é uma necessidade. E no mundo espiritual também não existe desamparo. A gente vê, se a gente analisar bem os animais, olha, quando se diz assim, tem determinada inteligência, tem a inteligência intuitiva, tudo muito incipiente, mas mais do que isso, eles têm um acompanhamento espiritual de espíritos elementais que se comunicam com eles e muitas vezes dão um direcionamento para eles a determinadas situações. Eu percebo assim nos cães, aquela coisa assim, então o instinto dele, uma coisa quase que intuitiva, não, a presença de espíritos que dizem aqui ou ali, tirar do perigo, muitas vezes. Eles agem, muitas vezes, para alertar o ser humano. Esse alerta, muitas vezes, é propiciado pelo mundo espiritual que se comunica com eles e eles através de uma ação. Isso eu já vi. Eu já contei para vocês, quando eram lá, muitos anos atrás, aconteceu na minha casa, eu coloquei um negócio no fogão e eu estava num local que tinha 2 andares, né, na minha casa. E aí, deixei no fogo e ia estourar aquele negócio. Uma lata essa de leite condensado que estava fazendo um doce de leite para o meu filho, me lembro. E aí eu deixei e esqueci lá em cima. Ia ser uma explosão daquelas assim secou. E o cachorro que eu tinha, um cachorro pequeno, começou a latir e queria ir lá em cima. Eu disse, que esse cachorro que lá em cima? Até era inverno. E aí eu falei que lá em cima, e peguei ele no colo, subi a escada, que ele não subia sozinho, fui lá em cima e estava o negócio. Agora vai me dizer assim, foi certo um barulho que ele viu, alguma coisa, e aí eu consegui desligar o fogão e ia estourar, porque eu já sabia de outros casos de gente que estourou aquele negócio e sai por um horror. E aí eu fiquei com aquilo preso. O que esse cachorro foi fazer isso, me alertar e querendo ir lá em cima? Foi porque ele viu talvez o barulho que eu não percebia, não tinha como perceber, e eles têm uma percepção maior. Foi algum espírito intermediário que, por questão para evitar assim um mal maior,
E não só esse, aí te contando isso, tem outros que ficam contando outras histórias impressionantes, com cães, com gatos, com tudo, até com papagaio, com tudo, cavalo, e a natureza como um todo, eles têm uma proteção, inclusive contra os predadores e contra, muitas vezes, até que vai acontecer uma determinada, esses caçadores, essas coisas, existe ação e reação. Quantas histórias a gente tem de caçadores também que foram, sem perceber, eles dizem assim, a revolta dos bichos, né? Que muitos até, que a gente até fica se saboreando, muitas vezes, nossa sombra, pô, merecia mesmo, fazendo essa maldade com os bichos, esses caçadores. Eu não gosto até nem de pescador que fica ali, estoura uma coisa, e devolve para a água. Pô, sabe que sadismo esse, pô. E aí tem outras coisas, né, que a gente podia falar sobre isso, da questão da natureza como um todo. Mas vamos tentar, então, mostrar, senão a gente não vai terminar o outro capítulo. Vamos lá, então, capítulo 23, Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético, as percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou. Mas esses não precisam estacionar, como filhos da sombra, nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas, agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. E com expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento-escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior.
Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana, preciso viver para os meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebocando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me, por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderia auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe! Deus não existe! Morrerás, infame! E de súbito, crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça, decepada, a passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencer um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me! Gritava espavorida. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar. E pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conheciam o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã,
filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram a ser mãe feliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dorme em sono atormentado vive em estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com um expressivo olhar, acrescentou: Voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Final de capítulo. Bom, tem aquela famosa expressão que até está no Números, lá no Antigo Testamento, né? Teus pecados te encontrarão. Não tem como a gente achar que vai se esquivar do mundo dos encarnados. Essa senhora que fez isso aí, essa Ana, jogar já o cadáver e ardilosamente coloca nos trilhos, provavelmente naquela época não foi feito nem perícia nem nada, e foi cometido um suicídio de alguém que era embriagado, né? Então, ainda ela colocou a cabeça onde ia passar em cima do trilho do trem, que ia decepar a cabeça e não ia aparecer a mutilação que levou o próprio desencarne, que foi um crime que ela cometeu. Provavelmente, no mundo dos encarnados, nada aconteceu. Chegando no mundo espiritual, vejo que, ao mesmo tempo em que a consciência vai chamar, através da culpa, no reexame dela, ela teve esse acolhimento por algum, né? Ela poderia muito bem estar lá no abismo, lá na treva inferior, padecendo esse mesmo sono tormentoso, né? Esse pesadelo, lá nas trevas. Não, ela estava num posto de socorro, Campo da Paz, ligado ao nosso lar. Algum mérito ela teve para isso, coisa de passado, ou alguém em nome dela clamou que ela ali fosse acolhida, embora tivesse a necessidade de permanecer ali longo tempo, nesse sono profundo e em pesadelo. E provavelmente, você vai dizer assim, isso aí foi em 1943, tinha trem, então é uma coisa que ocorreu já no século passado para cá, né? Em relação a 1940, 1800 e vai lá alguma coisa, que tinham trens. Então, onde é que foi que aconteceu? Foi uma época que já tinha essa situação evolutiva no nosso planeta e ela foi acolhida ali em relação aos casos que a gente viu a semana passada, de ficar 60, 80 anos lá dormindo por outras razões, e ela teve um determinado acolhimento. Agora, vamos ver o André Luiz. O André Luiz conseguiu, através dessa semana que eles estão aí em desenvolvimento mediúnico, né? Que na realidade é para o atendimento que eles estão fazendo para a espiritualidade ao mundo dos encarnados e desencarnados, essa intermediação. Nessa semana de aprendizado, ele aprendeu a usar melhor o magnetismo dele e aprendeu a ler o campo mental dos outros espíritos. A gente vê assim, por que os espíritos, um determinado conhecimento, isso é técnica, não é evolução. Por que os espíritos leem o nosso pensamento e entram no nosso campo mental? É exatamente essa técnica aí. O André Luiz não fez grandes faculdades, grandes aprendizagens, ele foi instruído como entrar, se desprovir do ambiente, ou seja, foi dito para ele, o aniceto, cai no teu vazio exterior, não. E para o mundo espiritual e para o trabalho mediúnico funciona assim também. No momento que nós estamos numa corrente mediúnica, é necessário que o médium, aquele que pretende constituir a corrente e ser útil através da sua energia, é se desprovir totalmente do mundo lá fora.
procurar se desligar totalmente dos seus problemas lá fora, do que vai fazer, do que fez, do que o atormenta e tal. E quando não consegue isso, tentar orar e pedir ao mundo espiritual uma neutralidade naquele momento para ser apenas a usina de energia, né? De produzir energias para que o mundo espiritual possa realizar o trabalho exatamente com os espíritos que estão muito arraigados ainda ao mundo dos encarnados. Eles necessitam de fluido vital do mundo ectoplasma dos médios, dos encarnados. É por isso que existe o trabalho mediúnico, não é porque tem que ser, somos o encarnado é escolhido e o mundo espiritual. Não, nós não temos a energia do mundo dos encarnados para atender espíritos arraigados ao mundo dos encarnados. É por isso que existe uma corrente mediúnica. Bom, e também no trabalho em desdobramento, quando nós dormimos e assim por diante. Eles utilizam muitos encarnados lá do outro lado, porque tem a facilidade maior de produzir ectoplasma, né? Proporcional a esses atendimentos, necessário a esses atendimentos. Então, a gente vê ali o André Luiz, ele teve essa capacidade de ler todo, nos passando um filmezinho, tudo que atormentava essa mulher era exatamente a cena que ele descreveu. Não foi ela contando e não foi um terceiro contando, foi coisa que ele enxergou. E, ao mesmo tempo, se a gente for trazer, e sempre esse nosso objetivo de trazer para o nosso aprendizado, o que mais alguém contando uma situação dessas nos causaria? Não daria uma determinada revolta contra a mulher? Não teria um sentimento de vingança? Não teria mas às vezes quando nos contam uma situação, ou a gente lê uma notícia, um crime bárbaro como esse, não dá uma determinada revolta, ou alguns chegam até a dizer, mas por isso que tem que ter, em alguns casos, pena de morte. Quer dizer, a pessoa que às vezes não tem coragem de dizer que são a favor da pena de morte, né, que é uma coisa assim contrária, com até princípios, né, cristão, o cara que é cristão e prega a pena de morte, não tem nem a concepção do que seja a necessidade do perdão. É a falta do que nós não temos ainda da compaixão, que foi o que despertou no André Luiz. E eles demoram a dizer em várias palavras, num parágrafo, 2 parágrafos ali, para dizer o quanto que aí ele conseguiu enxergar essa Ana como uma irmã dele, que é uma coisa muito difícil. Já é difícil quando nos contam com alguns detalhes, uma coisa horrenda, né, que aconteceu com uma cena aquela ali, é de tentar se revoltar, de tentar punir. Quantas pessoas, e quando acontece conosco um afeto nosso, a gente não tem uma tendência a querer justiça, quantas situações que a gente vê na TV, no rádio, no jornal, de crimes bárbaros que ocorrem e que aí a pessoa que perdeu o seu, entre aspas, perdeu o seu afeto, o seu filho, ou seja, o parente que for, e diz assim, eu quero justiça, aquela justiça com tanto ódio, escorrendo o próprio sangue, de querendo dizer assim, eu quero que o outro pague, eu quero que alguém pague a dor que eu estou sentindo agora. E aí, essa é aquilo que é aquela situação que a gente já viu outras oportunidades aqui, a questão da nossa sombra. É a incapacidade de exercitar o perdão e que nós reagimos com a revolta, com a raiva às vezes persistente, que leva ao ódio. E ele consegue, ele vibra ali, o André Luiz, uma vitória pessoal, diz assim, ele conseguiu, percebendo o campo mental dela, de ter compaixão, de desejar que ela se libertasse disso e que ela pudesse ser acolhida, que pudesse despertar com uma nova concepção e ter, logicamente, vai ter a oportunidade de reparação pelo erro cometido. Se a gente for trazer para a nossa vida no dia a dia, o quanto que esse exercício a gente tem que fazer várias vezes, de perceber que a gente está querendo julgar muitas vezes os outros, quer se comparar com os outros e não se dá conta, às vezes, e vai tendo esse somatório. E esse somatório vai nos carregando psiquicamente, e diante de um desafio como esse,
Se nós não exercitarmos o perdão, a capacidade de perdoar, porque às vezes é tão difícil a coisa, mas eu logo penso, se fosse para dar para simplificar para alguém, é pensar o que enfrentou Jesus. Tudo fica só só porque está lá no Evangelho, é história, isso foi com Jesus, mas eu não sou. É a exemplificação. E aí, se tiver o problema de achar assim, é Jesus, eu não me comparo, aí não é para comparar, para pegar o exemplo dele para a nossa vida no dia a dia. Então, vamos pegar dos cristãos primitivos. Nós estudamos já o Paulo Estevão, outras obras, quem já leu há 2000 anos, e muitos. Pega o que aqueles cristãos dos primeiros 3 séculos, o que sofreram por seguirem a Jesus. Praticamente todos tiveram um martírio, né, de exemplificação. Tem que sofrer para dizer que... Não, isso até é uma concepção religiosa equivocada. Não, eu, para ser cristão, eu tenho que sofrer, eu tenho que dar culpa do que sofreram os cristãos, o que Jesus sofreu, eu também tenho que sofrer. Não. É a exemplificação do exercício do perdão. Só o perdão liberta. E só tem a capacidade de perdoar aquele que se conhece. O autoconhecimento é o que dá a condição a nós exercitarmos o perdão. Alguém quer falar aí? Ô Francisco, voltando um pouquinho para a questão ali dos pesadelos, das imagens mentais dela, né, na enferma ali, isso pode acontecer com a gente encarnado, de ter, por exemplo, em pesadelos, imagens mentais de coisas de vidas passadas, e até nossos algozes jogarem essas telas mentais para que a gente se apavore, se assombre com aquilo? É muito mais comum do que a gente imagina. Coisas do nosso passado, que às vezes até espíritos, que hoje a gente está tendo que comportamento. É como diz ali, bom, a gente vê em outros casos assim de serem acusados. Esses dias eu estava até vendo uma visita que a Maria Modesto Cravo, com o Odilon e com o Inácio, a Domingas e outros foram fazer ao Centro Espírita Pedro e Paulo em Uberaba. E eles contando que estavam chegando na frente, e aí com a portaria espiritual, uma cópia da material, e espíritos pegaram pedras e jogando pedras neles, eles tiveram que desviar das pedras e sendo assim, ofendidos, dizendo assim, seus blasfemos, seus isso, vocês que se dizem caridosos, quantos aqui passam fome? É fácil dar migalha para um que outro? Olha o que muitos sofrem, muitos realmente tinham vários espíritos desencarnados com fome, maltrapilhos, no outro lado da rua. E ela descreve aquilo ali, tiveram que desviar. E aí hoje não cabe agora, nesse momento, a gente entrar em contenda com eles, em discussão, então vamos entrar. E aí ela, Modesta, conta, e aí tem lá uma senhora, que é a dona Aparecida, ela coordenava o Hospital do Pênfigo, e ela desencarnou em 2010, e ela já foi lá convidada e foi acompanhar esse pessoal. E aí ela ficou impressionada, mas como existe aqueles que querem fazer a justiça pelo nosso comportamento. E isso que a gente acha que... Olha eles dizendo lá, Inácio, Modesto e tudo que fazem. Nós fazemos muito pouco pelo muito que nós fizemos no passado. A Maria Modesto Cravo, ela foi a Catarina de Médici, na noite de São Bartolomeu. Já ouviu falar disso lá na Idade Média. Ela foi a Catarina de Médici, né? Então, aquela que mandou matar numa noite, a famosa noite de São Bartolomeu. Então, vejam só assim, o passado dela, e ela teve todo aquele processo dela, e aí teve mediunidade bem aflorada, e chegou a ser atendida, estava sendo tirada como louca, né? Ia para o internato, ela começava a quebrar tudo, e tinha, assim, estertores mediúnicos na família que ninguém mais aguentava. E ela foi atendida pela Eurípides Barçanufo. E aí o Eurípides, conversando com ela e tudo, e dá o endereçamento para ela do espiritismo.
da mediunidade. E ela ali se torna uma excelente médium, desencarnou em 1962, 63. Trabalhou bem nos primórdios lá com o Inácio Ferreira. Ele era ainda jovem naquela época. Mas ela que está ali agora, e que foi tudo, deve ter se passado dela, quando ela é jogada aquelas pedras, assim, eu sei porque eu levo. Tem uma determinada razão de quem está jogando a pedra. Nem sabe claramente o porquê, mas sente que eu sou uma devedora, eu tenho que fazer muito mais do que tenho feito. E assim os espíritas também, que acham que fazem um pouquinho, que já é o necessário, devem fazer um pouquinho a mais para não chegar do outro lado e ter que se esconder dormindo. E ela até fala do sono, e aí o Inácio até comenta desses que dormem, né? E boa parte, aí o Odilon vem e complementa, dizendo que, olha, boa parte dorme, até que ele faz referência àquele outro livro que ele fez, que até me lembrei hoje disso. E é impressionante, esses espíritos tentam chegar no nosso espírito através do desdobramento, e durante a noite é a melhor coisa que tem, e jogam a cena mental para nós, e se torna um pesadelo. Talvez quando ele desperte na vigília, nem se lembra, mas percebe uma determinada situação adversa. O que é do passado pertence ao passado, só serve para nós para a gente reescrever o futuro, né? Para a experiência, o aprendizado. Nesses momentos, cabe uma boa oração e não repelir. Nós temos uma tendência humana de querer repelir. Jamais devemos fazer também numa sessão mediúnica, eu já fiz lá no passado, quando era a apometria clássica, aquela de mandar isso, mandar aquilo, estoura, e tal, e atinge o objetivo no momento. Mas a consequência espiritual é terrível. E aí, há uma inclinação nossa de repelir aquele espírito que está nos fazendo mal. Nós podemos ser enérgicos, mas com fraternidade. E dizer que nós não estamos naquela e desejar a eles paz, mandar luz, alívio e assim por diante. Quem tem o problema de pesadelos seguidos, tem pessoas que relatam que são praticamente a repetição de várias imagens. Aqui vem algum vingador e diz isso, ou uma situação que se repete, é alguma situação de passado que nos liga, às vezes até um presente, não quer dizer que nós estamos inseridos, mas de uma situação que envolve espíritos. O correto mesmo é quando nós estamos no padrão vibratório superior, nós nem pegamos isso, mas é difícil, a nossa vida ela é uma série de atribulações que nos levam a esses desajustes, desequilíbrios. Então, o que nos liberta é a força da oração. Força da oração sincera e o propósito de querer modificar o nosso campo mental. E a gente só faz isso se conhecendo, conhecer as nossas fragilidades e, sabendo das fragilidades, procurar trabalhar cada uma delas para se dissipar essa energia e se sintonizar com o alto. Eu acho que é isso. Então, ficou claro acho que a melhor mensagem desse capítulo é a compaixão que ele aprendeu, foi um grande aprendizado que ele teve e que serve de um grande exemplo para nós. Quantas e quantas vezes, por situações até menores do que essa, nos falta compaixão e a gente se revolta e alimenta pela nossa ira uma tentativa de se vingar, de fazer justiça. Sem perceber, a gente diz, não é, eu tenho que ser espírito. É procurar ser a cada dia uma pessoa melhor. Então é isso, pessoal. Nós vamos, então, elevar nosso pensamento, como sempre fazemos, de gratidão. Renovar a nossa gratidão aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, que sempre nos auxiliam, nos intuem, que sempre nos dão, de uma forma ou de outra, o caminho mais livre de obstáculos que possa cada um de nós, junto com os nossos familiares, com as nossas relações sociais, trilhar um caminho de direcionamento ao mundo da luz. Agradecemos muito a eles a oportunidade de termos o caminho do Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai de todo o mal, Senhor. Que assim seja. Só aí, pessoal. Muito obrigado, então, pela oportunidade.